Meus irmãos, quanta hipocrisia existe em nosso meio cristão. A hipocrisia, ela é um dos fatores que os ímpios não se convertem. Quando o ímpio ele vê o crente, um crente hipócrita, ele blasfema na hora. Ele não aceita. Ele fala para ser crente, eu, igual a esse aí, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. O crente hipócrita, irmãos, é terrível. E para se libertar da hipocrisia é necessário muito esforço e também oração. Bom, queria contar um fato aqui uma vez ocorrido na igreja que eu congregava, né? O irmão, nós estávamos numa aula dominical, na escola dominical, né? E o irmão pregava que ali, né, na lição sobre a humildade e falava que as pessoas têm que ser humildes, tem que ser respeitar as pessoas de baixa renda e por aí foi falando. Ó, você não pode olhar para o seu irmão que está às vezes com aquela roupa velhinha. Você tem que respeitar as pessoas, né? E se possível ajudar e nunca criticar as pessoas, né? E foi falando e a aula foi indo, né? Bom, quando terminou a aula, na igreja lá sempre fazia um café, né? Sempre fazia o café depois da aula. E o irmão lá, que era o representante da escola, ele anunciou que no outro domingo teria que comprar algumas coisas, né? Para poder fazer o outro café, né? E aí ele foi dando uma lista de coisas, né? Falando quem poderia trazer, sempre voluntário, graças a Deus. E aí ele perguntou quem poderia levar os frios e o refrigerante, né? Aí eu disse, ó, pode deixar comigo, eu levo os frios e o refrigerante. Aí, meus irmãos, quando eu falei isso, esse irmão da aula dominical, que tava, era humildade em pessoa, né, falando que a gente não pode criticar as pessoas, que a gente tem que orar por elas, as pessoas que não têm condição, tal. Ele estava na minha frente, ele vira para trás e fala assim para mim, aí, irmão, trazer Coca-Cola e frios aí, peito de peru. Aí eu achei estranho, pensei até que ele tava brincando, mas ele tava falando sério, né? Eu falei, nossa, Coca-Cola é bom, né, irmão? Peito de peru também, top, né? E aí ele falou, irmão, traz aí, porque esse negócio de trazer aí mortadela, negócio de trazer presunto, presunto de baixa qualidade, com gordura. Ele falou, não, traz um peito de peru aí, uma Coca-Cola. Ele falou sério. Aí eu pensei na hora, assim, né, no meu coração. Eu falei, nossa, o irmão acabou de pregar que existe pessoas humildes na igreja, que a gente deve tratar bem, que a gente deve cuidar das pessoas, que a gente não pode humilhá-las, né? Aí ele vem e me fala um negócio desse, o irmão nem conhece minha vida, né? Ele não sabia nem da minha vida, o que eu fazia, o que eu trabalho, nem sabia e falou daquele jeito comigo. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, e se ele falasse, tivesse falando com uma pessoa bem simples, né? O que que seria, né? Como é que seria isso, né? Eu achei muito hipócrita da parte dele, ele trazer uma mensagem e depois viver outra na prática. E se ele falasse aquilo para uma pessoa que não tem condição? Ó, você vai ter que trazer Coca-Cola. E a pessoa às vezes só conseguisse comprar o Dolly. E aí, como é que seria? Então, na hora eu senti muita hipocrisia da parte dele, porque ele pregava uma coisa e depois viveu outra. Aí eu falei assim para ele, irmão, ó, vou ser bem sincero, porque eu percebi que ele estava falando sério. Eu falei, eu vou ser sincero com você. Eu vou trazer aquilo que eu compro para minha casa. Não vai ser nem a mais e nem a menos. Aquilo que eu compro para mim, para minha família, vai ser o que eu vou trazer. Tá bom? E aí aquele irmão ficou meio com vergonha, olhou para frente e não olhou mais para trás para falar comigo. Por quê? Porque é uma pessoa que ele pode ostentar um padrão de vida, mas ele não pode exigir que uma pessoa também
faça aquilo que ele faz. Entendeu? É a mesma coisa uma pessoa que tenta obrigar um membro da igreja a ir de terno ou ficar criticando ele pela roupa que ele vai na igreja. Às vezes é aquela roupa que ele tem. Às vezes ele fala, pô irmão, cadê o terno? O que é isso? A gente deve respeitar sim as pessoas. Quando eu saí da igreja naquele dia eu fiquei pensando. Eu falei, poxa vida, hein? A pessoa ela fala uma coisa, mas vive outra. Dando um sermão para nós respeitarmos as pessoas humildes e depois ostentando e querendo botar na minha cabeça que eu tinha que levar aquelas coisas que eu falei para vocês aqui agora. Ô meus irmãos, então irmãos, se a pessoa quer ser exigente, ela tem que comprar com o dinheiro dela e nunca querer cobrar das outras pessoas aquilo que ela quer. Quer fazer uma festa? Faça com o seu dinheiro. Quer comprar um negócio caro? Compre com o seu dinheiro. Humildade não quer dizer que você é humilde por estar usando uma roupa simples. Não, a humildade ela está nos atos, nas obras. Se a pessoa tem condição de comprar coisa boa, ela compra. Ela leva para a igreja até. E o engraçado é que foram 10 itens que foram pedidos, né? Foi manteiga, né? Refrigerante, o café, o açúcar, né? E nenhum desses itens ele levantou a mão para falar, eu vou levar isso. Nada. Mas queria que eu levasse aquilo que ele gosta. Então, irmãos, fiquei muito triste com a atitude daquele irmão. Enfim, nunca mais vi ele. É uma pessoa que não tenho amizade, né? Porque na igreja é assim, às vezes você congrega com uma pessoa 2, 3 anos, às vezes ela muda, vai para outro lugar, ou às vezes você vai para um outro lugar. Mas que fique de exemplo aí, irmãos, para vocês. Porque realmente, ele pregou o certo, mas estava vivendo o errado. E isso é chamado hipocrisia.